Com ele, eu nunca tive casa própria. Morava de favor na casa da sogra, que me humilhava, porque não aceitava o relacionamento. Não tinha nada, né? Como eu falei, não tinha roupa, não tinha comida direito. Quando eu ia no supermercado, eu tinha que escolher o que eu ia comprar. Sério? Sabe? Se era ovo, se era fígado. Não tinha. Gente, ainda tinha essa seleção? Sim. Nossa, você comprou fígado 2 vezes na semana? Tá rica? Amiga, tu lembra qual era da nossa época? Na tua época tinha fígado também? Mano, fígado. Era fígado, moela, pé de galinha? Não tinha uma carne, um bife. Não tinha uma rabada também, não? Não. Mas ele queria a tua rabada na época. Com certeza. Ok. Vamos continuar? Vamos mudar de assunto, amiga. Vai. E aí? Tirando. Não, pra resumir, né? Eu vi assim, eu falei, poxa, ele me traiu, ele me enganou esses anos todos. Eu ainda tô tentando conseguir com que nosso casamento ainda dê certo e ele não tá nem aí. Mas eu olhei no espelho, a eu me igreja, tu tinha aquele conflito que, porque tu sabe, eu também, né, muito da igreja, tinha aquele conflito de, não, você tem que lutar pelo seu casamento, Sim, porque tem a igreja aí no meio, ele é pastor, como é que vão olhar pra ele desse jeito? Fazem isso, Não, fazem gente, o que reuniões. acontece? Eu não tenho nada com... Hoje em dia, sendo bem sincera, eu não tenho nada contra a igreja, porém eu acho que eles têm uma cultura de romantizar o sofrimento. Ai, não, Sim, você, isso é verdade. você tem que lutar pelo seu casamento. Até Gente, o mas até último. qual é o limite? Até quando eu tenho que lutar? bom. Porque o Nossa. meu marido me traiu, ele me desonrou, ele ficou com outra mulher. Ela era da igreja? Não. Ele fazia violência psicológica contra você também? Com certeza. Ok, ele Com tinha também. certeza. Na verdade, eu não sei se eu posso te fazer essa pergunta. Você pode porque perguntar o que você quiser. Porque, na verdade, é uma pergunta muito séria, é Não, dolorida para a maioria das pode perguntar. mamães. Eu pergunto, eu Pode pergunto. perguntar. Ele praticava algum ato, além do psicológico, transtorno, tudo isso que ele fazia. Ele fazia também violência doméstica contra você? Nunca aconteceu violência física. Psicológica? Mas Verbal. psicológica e verbal, muita coisa. Usava pior, a igreja também, Muita a coisa, palavra? Sim, que a mulher tem que se saber, se certas coisas aconteciam, a culpa era minha. Sempre é da mulher. Que eu não deveria me separar, porque isso não é de Deus, o divórcio não é de Deus. E aí eu parei e pensei assim, porque assim, quando a gente vai pra igreja, infelizmente, a gente vai assim, seguindo, né? A Vai doutrina. naquela manada. Ovelhinha. E a gente, muitas vezes, a gente não pensa. Mas verdade. é importante pensar. E eu pensei assim, até quando Deus quer o meu sofrimento? Até quando eu foi deveria que deu lutar esse por um Duas estalo? crianças. Não só o seu, mas dos seus Sim, filhos exatamente. também. E eu falei assim, o que que eu parei pra refletir, eu falei assim, o que que eu Ai, eu quero fiz chorar. pra merecer isso? O que que eu fiz, além de ser uma boa esposa? Claro, gente, obviamente todo mundo tem defeitos. Mas num contexto geral, o que que eu fazia? Eu cozinhava, eu lavava, eu passava, eu cuidava de 2 crianças, eu mantinha uma casa, eu ajudava ele na igreja, eu fazia tudo. A minha vida era pra esse homem. E o que eu recebi em troca foi traição, mentira, ingratidão, humilhação, porque uma mulher, imagina eu ter que encarar a igreja E sim. sabendo que o meu marido estava me traindo, não E só ele com iria uma, mas com negar até o outras. final da vida. Sim, e no final das contas ele fez alguma coisa que fez parecer que a culpada errada era eu. você. Porque todos esses narcisistas, eles fazem isso. Exatamente. Mas graças a Deus que você saiu dessa situação. Sim. Eu queria que você contasse pra nós, Geise, como é que foi a ideia de você ter vindo pra cá, pra Holanda? Como é que surgiu? Como é que foi sua dificuldade no início? Quais foram as barreiras que você enfrentou pra você estar sentada aqui conosco hoje, se tornando a melhor make-up artista da Holanda? O que que aconteceu? Depois que eu terminei esse relacionamento, no dia que eu terminei, ele não estava em casa, eu peguei todas as minhas coisas, Qual que não foi era o quase estalo nada. pra dizer assim, vou-me embora? Foi isso que eu te falei. Falei assim, poxa, eu tô tentando de tudo pra conquistar, pra reconstruir esse casamento, mas ele não tá movendo uma palha. Eu mereço mais. Isso vinha de pouco aos poucos e foi Sim, aumentando essa foi vontade, aumentando aos né? poucos. Porque tem várias mulheres que Isso, sofrem com isso e não consegue se sair. não consegue se livrar Não, disso. mas Então foi aos poucos. foi aos poucos. Se chama... Dependência Não sei o que é- emocional. dependência emocional. Não, mas eu fui aos poucos. Então, assim, em 2016 foi quando eu descobri a traição e nós nos separamos em 2018.